Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast que vai falar de empreendedorismo e finanças. Espero que vocês possam aproveitar, que a gente possa passar muito conhecimento e, e aprendizado, experiências com vocês aí. Vamos trazer convidados, vamos trazer temas aqui que tem tudo a ver aí com a área de empreendedorismo. Estou aqui, meu nome é Vinícius Reginato, e estou aqui com o Lucas Silveira. Por favor, Lucas, se apresenta aí. Quantos anos de mercado aí, Lucas? Olha, nem lembro mais, né? 20 anos, talvez. Mas a gente tá aqui com um podcast que ainda não tem nome, né, Vini? É um MVP que a gente está fazendo aí, mas o lance é a gente trazer conteúdo de qualidade para todo mundo aí, né? Empreendedorismo, negócios, mentalidade empreendedora. Qual o assunto hoje, Vini? Vamos trazer pra galera nesse podcast que não tem nome ainda, né? O objetivo é a gente dizer por que a gente está aqui, né? Então vamos lá. Por que a gente está aqui, né? Estamos aqui por um propósito, né? Tantos anos aí a gente acompanhando empreendedorismo, acompanhando a galera lutando, né? Na rua, na sua área, cada um na sua área. Mas a gente sabe que não é fácil, então a gente quer trazer um pouco do que a gente conhece e tentar agregar para essa turma aí também, né? E aí, vamos começar por que estamos aqui? É isso aí. Então vai lá, Vini. Puxa aí. Cara, eu acho que eu tô aqui por um propósito maior, propósito de ajudar, de ver pessoas sendo transformadas, de ver pessoas saindo muitas pessoas sofrendo por causa disso, né? Você vê que quando a gente fala de empreendedorismo e finanças e tal, a gente complicado, né? Quando a gente fala de empreendedorismo e finanças, as pessoas ficam muito presas a isso, muito presas a a essa questão da área financeira. Olha o que a gente viveu nesse tempo agora de pandemia, né? Empresas fechando e tudo mais. E às vezes um pouco de conhecimento ajuda as pessoas a saírem desse momento de dificuldade, né? É verdade. Eu me lembro de ter feito um projeto no início da pandemia que vai ao encontro do que a gente está trazendo aqui, e a mentalidade e sobre por que estamos aqui tem dois pontos principais, assim, no meu ponto de vista. A minha percepção é que a gente está aqui para que as pessoas aprendam com a nossa experiência. É um dos pontos principais que eu percebo, sabe? E outro ponto, que eu até anotei aqui, porque senão eu esqueço, é para que a gente possa passar um pouco da organização de prioridades. Porque o negócio, ele está dentro dos âmbitos e dos espectros da vida, certo? Mas ele não é a tua vida. Então, em vários momentos da jornada como empreendedor, eu percebo que aprender com os erros dos outros é melhor. Eu me lembro que eu comecei a empreender com 17 anos, por isso que eu estava tentando calcular, mas não lembrava, cara. Mas eu tenho 38 anos, são 21 anos empreendendo. Então, Começou cedo, hein? com 16 para 17 anos eu empreendi. E eu quebrei. Eu não tinha dinheiro para pagar as contas e eu tive que fechar a empresa. Então eu percebo que por que eu não consegui prosperar? Tem várias visões e percepções sobre isso. Mas uma das principais é o desconhecimento sobre onde buscar o que eu precisava. E eu percebo que no nosso podcast pode ser uma fonte de inspiração e principalmente que a gente consiga passar o conhecimento do que a gente já viveu, não quer dizer que seja a experiência de todo mundo, e através desse conhecimento fazer com que a gente toque a vida das pessoas. Então, primeiro ponto é com 16 anos eu empreendi e fechei. Fechar com 17 anos, tu simplesmente percebe que não deu certo e continua. Mas quando tem um pouco mais de idade, quando tem responsabilidades, quando tem família, muda muito a tua percepção de como isso aconteceu. O que te motivava a continuar lá atrás? Eu sei que o cara com 17 anos, de repente, pensa assim, errei porque eu não tive conhecimento, errei porque eu era novo mesmo, então dá para errar. Mas eu acho que chega um momento que o cara pensa, pô, o que que me motiva? Por que eu quero ir de novo?
Uhum. Com 17 anos eu tive que fechar porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas e a minha principal motivação de ter uma empresa era ter dinheiro para festa. É pra festa. Essa era a minha principal motivação. 17 anos, né? Exatamente. Então, o que eu percebi? Eu não tinha uma visão de negócio, eu tinha uma vontade de empreender. São duas coisas muito diferentes. Então, quando a gente fala de vontade de empreender, é muito diferente de a gente ter um plano estratégico, um plano de negócio. Então, é importante a gente construir um negócio com uma base sólida. Ô, Lucas, e aí que eu chego num ponto que eu acho que é crucial o que tu tá falando, que são as motivações e principalmente a questão de sonhos, né? Quando a gente tem motivações e sonhos, às vezes distorcidos, né? Não tá bem formatado, você não tem maturidade suficiente para formatar o teu sonho ou de encontrar o teu sonho. Naquela época você queria dinheiro para festa, né? Acho que, sabe? Então o que te motivava era isso, né? Então, da mesma forma que tu encarava o teu sonho, que era para uma festa, o teu objetivo era para uma festa, agora é diferente quando tu tem um sonho concreto, já tem uma maturidade maior, boa, isso aqui agora não dá mais para brincar. Agora não é mais um objetivo, passa a ser um sonho especificamente e aí passa a ser um propósito de vida. Exatamente. Então acho que objetivo, sonho, propósitos estão todos se tangenciando, né? E isso que está falando é fantástico, porque entra na vida pessoal, né? E aí que tá. Por que eu falei das prioridades? Porque quando a gente fala do negócio, necessariamente ele tange o empreendedor. Nunca é uma empresa que quebra. Geralmente é a pessoa que está por trás da direção da empresa que quebra. Uhum. Então, assim, quando eu quebrei, entre aspas, eu não cheguei a quebrar. Eu não tinha dinheiro para pagar as contas, eu fechei, depois eu paguei as contas, não tem problema. Quando eu quebrei, o que eu percebi? Eu não estava preparado, não só em termos de conhecimento para uma gestão de uma empresa, mas psicologicamente para isso. E aí, quando a gente não tem maturidade para entender isso, a gente segue e não se percebe, não consegue entender qual foi o processo que eu deveria ter vivido para poder melhorar e empreender de novo com sucesso. Mas o que foi mais fantástico disso é que eu comecei a entender que, bom, 17 anos, fechei minha empresa. Com 17 anos, tu não pensa que tu não vai dar certo se fizer de novo. E isso foi muito bom, porque começar a empreender cedo fez com que eu errasse e aprendesse de uma maneira em que eu pudesse mudar a rota da minha vida. Esse é um dos maiores princípios, né? Para mim, tipo, erra, mas erra rápido ao ponto de poder corrigir o erro, né? Então, começa cedo, não deixa para amanhã, mas esteja aberto aos erros, né? Não se culpe por isso. Exato. Né? Não se culpe por isso, mas entenda que o erro faz parte do aprendizado, faz parte do processo, né? Mas, Lucas, o que tu tá dizendo é exatamente isso. Para mim, a base, os porquês das coisas, que é mais ou menos o que a gente está falando aqui, não? Por que a gente está aqui? A base, o início, o sonho, o propósito, o objetivo, o que tu tinha lá atrás não era um sonho. O que tu tinha lá atrás era um desejo de empreender, era um objetivo inicial, né? Então, eu tenho o desejo de ganhar dinheiro para fazer festa, é isso que eu tenho, esse é um desejo. Agora, quando passa a ser um propósito de vida, cara, aquilo tu pega com muito mais paixão, com muito mais vontade, com muito mais garra, né? E os nãos que tu tem, os problemas que tu tem, as quebras que tu tem, não vão te parar, entendeu? E aí entra um outro ponto que tu tá frisando sobre o propósito, e é a identidade. Então, eu não entendi a minha identidade. E aí eu não tenho como ativar o meu propósito. Então, são dois pontos cruciais, eu entender quem eu sou e o que eu quero fazer da minha vida. E naquele momento eu tava te dizendo, olha, eu quero fazer festa e eu não sei bem quem eu sou com 17 anos. Talvez muitas pessoas possam ter essa maturidade de entender quem elas são com 17 anos, mas eu não tinha. Então, me perceber ali era difícil. Por isso que também, quando a gente fala do porquê ter esse podcast, entra para mim aquela questão das prioridades. Porque se eu não me conheço, se eu não sei quais são as minhas prioridades na minha vida, eu não tenho como organizar algo que realmente seja sólido. Eu vou sempre andar derrapando ou pisando na lama. Essa é a minha percepção. Então, quando a gente entra nesse podcast, que é o nosso MVP, a ideia é o quê?
é poder buscar para as pessoas, buscar apresentar para as pessoas o que a gente viveu e como ele pode construir um negócio do zero, né? Tendo entendimento sobre, não só sobre o negócio em si, mas também como ele vai perceber as coisas. Porque naquele momento, o que eu não percebia, Vini, é que o que eu estava construindo não era algo sólido. Eu estava vivendo um desejo, um sonho que era mais um desejo do que um sonho. E não estava realizando e concretizando esse sonho. Verdade. Eu não tinha planejado aquilo. Aham. Eu virei empreendedor porque eu queria virar. Você deu um tiro lá e vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. É. E aí entra também a segunda fase disso. Se a gente pudesse fazer um resumo até aqui do que a gente falou, eu diria que tenha sonhos, mas sonhos bem fundamentados, né? Você já me comentou que até durante a pandemia você prestou mais de 70 consultorias em várias empresas e tal. E eu também tive experiências em conversando com outras pessoas que tentaram empreender. Eu vejo isso, sabe? De pessoas que estão tentando fazer um empreendimento, criar um empreendimento, criar algo, mas talvez porque esteja por uma necessidade, querendo talvez simplesmente conseguir o objetivo de amanhã, né? Mas o empreendedorismo é muito mais que isso, né? É muito mais que isso. É algo que é muito mais profundo, que é muito mais... Se você encara o teu negócio como sendo um projeto de vida mesmo, como sendo um projeto de um objetivo muito maior, eu tenho certeza que a possibilidade de dar certo é grande. Se o teu negócio tem fit com o teu propósito, possivelmente, e os valores e os princípios estão alinhados, Bem colocado. dificilmente não vai dar certo. Porque se tu tá correndo pelo teu propósito, tu não vai sossegar enquanto tu não conseguir fazer com que aquilo efetivamente aconteça. Então, eu tava te contando com 17 anos, né? Quebrei, voltei para o mercado. Ou seja, fui trabalhar como colaborador de novo e nada contra isso. Mas tem um mosquito que morde, sabe? Tem um mosquito que morde quando tu quer empreender, sabe? Uhum. E esse mosquito já tinha me mordido. Mosquito pica. Não tem como. Não tem como fugir disso. Cara, e aí, mesmo dentro de uma outra empresa, eu empreendia. Eu criei toda uma área digital lá, enfim, eu sempre empreendi dentro do marketing. E eu era um intraempreendedor, então eu queria mudar tudo, revolucionar, fazer. Já tava no sangue já. E aí, com 20, eu fui morar no interior, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, eu fui morar no interior, e eu queria vir para a capital para trabalhar nas melhores do mundo antes de formar a minha empresa de novo. Então, meu objetivo era, cara, vou trabalhar com os melhores do mundo. Vou aprender. Vou aprender agora, eu vou aprender. Mas eu estava sempre focado tecnicamente. Então, esse também é um ponto importante. Eu não estava focado em aprender sobre como eu ia gerir a empresa, mas sim como tecnicamente eu me tornaria o melhor do mundo. Tipo assim, na minha cabeça. E aí, o que aconteceu? Realmente, eu fui trabalhar com os melhores. Eu trabalhei para a Bradesco, Embraer, CIA. Trabalhei para os melhores da B3. Olha que legal. Tu largou o teu sonho, ou na verdade o teu objetivo inicial. Tipo, vou parar com o meu... Deixa aqui engavetado. Vou lá, vou aprender primeiro. Então, a questão do aprendizado é fundamental para tu tocar o teu sonho. Daí depois tu volta, né? Aí depois tu volta pro teu negócio. Então é isso, a gente às vezes tem que pagar o preço do aprendizado. Sim, muito bom. Tem que pagar o preço do aprendizado. E uma coisa que eu percebo, um dos princípios para um negócio de sucesso é a generosidade. E a generosidade, quando tu ativa ela, por exemplo, muitas das pessoas que podem estar nos ouvindo ou não, né? O nosso MVP, né, Vini? Mas muitas das pessoas que podem estar nos ouvindo podem pensar, como eu vou começar? Muitas dessas 3 pessoas que podem estar nos ouvindo. A minha esposa, a tua, né? A do Will. Mas elas podem pensar como eu ativo essa possibilidade de chegar em negócio ou como criar negócios. Primeiro de tudo, tem um caminho em que tu vai aprender tecnicamente como ele funciona e aí entra muito no como tu vai se posicionar dentro da corporação, se tu vai cuidar da operação, se tu vai cuidar da gestão, como é que tu vai se posicionar. Mas quando tu quer entender um negócio,
a melhor maneira de chegar no empreendedor é dizer, cara, o que eu posso fazer pela tua empresa e trabalhar contigo? Me paga quanto tu estiver disposto. Eu tenho tantas horas por semana, por dia, por mês. E essa é uma das melhores maneiras de tu conseguir efetivamente entender um negócio e começar a partir disso a empreender. Tu pode ser um intraempreendedor, tu pode ser um empreendedor fora da corporação, mas tu tendo aquele aprendizado naquele momento pode mudar a tua vida depois. Eu lembro da minha irmã, hoje ela mora na Austrália e ela tem até nacionalidade australiana. Mas ela começou trabalhando fazendo faxina na Austrália, tá? Fazendo faxina, assim, limpando, cleaner. Sim, sim. E ela queria subir. E aí, o que ela fez? Ela chegou para um empreendedor e disse, cara, deixa eu trabalhar 2, 3 horas contigo. Só deixa eu trabalhar 2 ou 3 horas contigo que eu preciso aprender como isso funciona. E se eu aprender, tu me remunera. E essa foi a maneira que ela conseguiu rampar, que ela conseguiu subir. Então, ela tinha um objetivo que era ser gerente dessa escola. Foi gerente dessa escola. Ela aprendeu o negócio. Hoje, ela é uma unanimidade no que diz respeito a estudante internacional. Mas o que eu quero dizer é que a melhor maneira de tu aprender é se conectando com pessoas que têm mais conhecimento que tu e se oferecendo para que isso aconteça. Então, hoje, um dos nossos principais pilares aqui no podcast, que a gente tinha organizado, é falar sobre por que estamos aqui. Perfeito. Então, o que eu estou percebendo é, se a gente conseguir trazer caminhos sobre como aconteceu com a gente, ou seja, que as pessoas aprendam com o que a gente viu, né? Aprenda com o erro do outro. Quando eu entendo quem eu sou, o que eu quero fazer, eu consigo destravar o meu propósito, entender o que eu quero fazer no mundo dos negócios, na minha vida. Isso tudo faz com que o negócio seja só uma extensão. E por isso que eu falei da prioridade. Eu vejo muitas pessoas que têm um negócio de sucesso que não tem nem esposa. Ou que não tem esposa, ou que não tem família. Eu vejo muitas pessoas que não têm sucesso no mundo dos negócios, mas que têm uma vida próspera. Então, esses dois andam juntos. Uma identidade bem construída, com um resgate de quem tu é e o propósito. Entender o que tu veio para impactar no mundo. Assim, falando sobre a minha vida, eu tive muita dificuldade de entender quem eu sou. Então, faltou discernimento para entender. Então, o aprendizado que eu tive nesse momento, hoje, faz com que eu tenha totalmente uma outra visão sobre o que acontecia naquele momento. Eu já estava quebrando, porque quando tu começa a ficar arrogante, tu já está quebrando. Tá quebrado por dentro, né? Tem valores quebrados, né? E tu tem que ser humilde. Se alguém que estivesse quebrando chegasse pra mim, eu diria, como é que eu te ajudo? O que eu tenho que fazer pra te ajudar? Não quero a tua empresa. O que eu posso te ajudar? Por quê? Porque a gente entende que quando tu faz com que o outro prospere, tu prospera muito mais do que ele. Nossa, aí tem uma infinidade de coisas. Generosidade, plantar e colher, a lei da semeadura. É muito legal isso, né? E eu quebrei de novo. Quebrou de novo? De novo. Caramba. De novo. Pô, mas aí, aprendeu, muito mais experiente. Não, muito mais experiente, só que muito mais arrogante. Muito menos humilde. Então, em 2018, eu abro uma empresa em Portugal, eu internacionalizo a minha marca e abro o escritório lá e vou morar lá, com visto de empreendedor. E eu tô falando isso por quê? Porque muitas vezes tu não tem conhecimento e aí tu erra. Muitas vezes tu tem arrogância e tu erra. Então, por que a gente tá aqui? Para mostrar que se a gente viveu isso nesses momentos, que a gente tem humildade para passar essa mensagem para as pessoas e que elas não vivam esse momento. O desconhecimento, a arrogância, isso faz com que os teus caminhos se fechem. Porque negócios, se tu cumprir princípios, tu vai ter sucesso. Tu pode não ter valores, mas se tu cumprir princípios, tu vai ter sucesso. Então, eu sou generoso, eu vou receber isso. Eu consigo conectar pessoas e fazer com que elas se envolvam com uma causa que eu disse que era uma causa que eu tinha. Tu consegue ter sucesso. Não que isso tenha um propósito por trás, não que tu entenda exatamente o que isso onde vai te levar. Então, hoje aqui, nesse nosso MVP, a percepção que eu tenho nós temos uma série de
de movimentos que aconteceram na nossa vida, uma carreira empreendedora, e nessa carreira empreendedora tem uma série de fatos que fizeram com que ou a gente prosperasse ou a gente quebrasse. Mas sempre a gente vai voltar para identidade e propósito. Então, por que a gente está aqui? Para ativar propósito e identidade nas pessoas. Mostrar que um negócio não é só ficar falando sobre o que dá certo em termos de gestão, processos, indicadores, KPIs, budget forecast. Não, a gente não vai falar só sobre o negócio em si, mas o negócio tange a vida da pessoa, faz parte. Ele está dentro das prioridades, mas não é a prioridade principal. Então, quando a gente identifica que o negócio também faz parte do meu dia a dia, mas eu não sou um negócio que quebrou. Eu não sou. Perfeito. Eu não sou aquilo. Aquilo fez parte do meu aprendizado e da minha vida. Uhum. Tem uma frase de uma pessoa que eu trabalho diretamente hoje, e tem algo que me tocou muito, que ele trouxe assim para minha vida, que o nome dele é Paulo Caroli, e ele fala sobre generosidade, mas de uma maneira prática, tá? E ele fala que as pessoas são boas, simplesmente isso. Porque a gente tem uma premissa dentro do mundo dos negócios que as pessoas não são boas, sabe? Tu vai fazer negócio, o cara vai te passar a perna, não Se vai cuida, dar certo. cuidado, olha as entrelinhas. E isso diz muito mais sobre nós do que sobre a pessoa que a gente vai conversar. E aí quando ele chega com isso pra mim, ele fala assim: Lucas, olha só, eu tava lançando o meu projeto, uma editora, e eu levava muito tempo postando no Correio os livros. Era muito ruim postar no Correio os livros. E ter que ficar dando código de rastreio, as pessoas ficavam indignadas que não chegavam. Aí, para ele poder continuar com o negócio dele, mas também não inviabilizar o dia a dia dele, imagina ficar dando feedback sobre Onde é que tá? tracking no Correio. Ele pegou e o cara dizia: eu quero o livro. Ele mandava e junto ele mandava os dados da conta dele. Ele dava o livro e pagava quem queria. Se o cara quisesse. Cara, ele me Pagava. falou que 95% das pessoas. Pagava. 90%. Então, o ser humano é ruim ou o ser humano é bom? E isso muito é influência das nossas notícias. Cara, eu vivi em Portugal em 2018. Eu empreendi, eu tive visto D2 de empreendedor lá. O país tá quebrado. O país não existe. E ninguém fala isso no noticiário. Cara, é como se Portugal fosse uma nação próspera. E a gente tá falando de uma nação que, se a gente for comparar tecnologicamente com o Brasil, ela tá muito atrás. Mas muito atrás. Eu posso citar só um exemplo que, se alguém aqui que estiver vendo ou ouvindo a gente for lá, preste atenção no caixa eletrônico deles, do multibanco. Preste atenção no nosso caixa eletrônico aqui. No Só próprio esse varejo, detalhe. né? No próprio varejo, nos supermercados, nas padarias pequenas, né? Eles estão ainda alguma década atrás, pelo menos, né? Que a gente, enquanto brasileiro, tem um complexo de vira-lata, né? A gente acha que não é bom. Exatamente. E nós somos ótimos em muitas frentes. Volta a identidade, né? Exatamente. Por isso que eu te digo, a gente pode conversar, a gente vai entrar em identidade e propósito. E são dois assuntos muito importantes pra gente evoluir. Sabe o que eu concluo disso tudo? Que antes de empreender, a gente precisa ter valores bem fundamentados, precisa ter sonhos bem fundamentados, precisa ter objetivos bem fundamentados. Verdade. Sabe? É os valores que seguram uma estrutura. Os valores são os pilares de todo negócio, né? E tu trouxe um ponto importante, e até isso seria interessante, Vini, tu explorar mais, sobre o tipo de empreendedor. O empreendedor por necessidade, ou a pessoa que planejou, que isso tu poderia dar um feedback maior para nós, ainda mais porque vocês que estão nos vendo ou ouvindo não sabem, mas o Vini hoje preside digamos, uma comunidade, diria assim, uma comunidade de empreendedores, e seria importante ele passar também um feedback sobre isso, sobre o que ele percebe lá, como é que ele vê essa situação do empreendedorismo.
o que eu vejo é exatamente isso, né? Quando a gente começa por uma necessidade, é algo muito rápido, é algo muito imediatista, né? Tentando suprir uma necessidade, né? De um descontrole, talvez, que houve, de um problema que houve na vida da pessoa, um descontrole financeiro, e isso deixou a pessoa aprisionada, tendo que ir para algum lado, né? Buscar o seu sustento, buscar algo para suprir a família. E quando isso é feito de uma forma, né, sem um planejamento, sem um tempo necessário, sem uma curva de aprendizado, né, sem a busca de pessoas capacitadas para te ajudar, para te orientar, né, sem um sonho compartilhado, que eu acho que isso é extremamente importante, sabe? Tu tem um sonho compartilhado no sentido de, tipo, a sociedade também tem que ver o porquê que tu tá aqui, não é somente pelo dinheiro, e única e exclusivamente pelo dinheiro, né? Mas é algo que tem valor, algo que tem um valor grande. Esses são os principais problemas que eu vejo, entendeu? Agora, quando a pessoa vem já com um histórico, com uma história bem formatada, do tipo, pô, por que é que eu cheguei aqui? Por que que eu tô aqui? Eu não tô aqui, não caí aqui de paraquedas, Muito bom. entendeu? Não tô aqui por acaso. Eu tô aqui porque a vida me trouxe me colocou numa série de posições, me colocou numa série de momentos em que eu aprendi, que eu acho que esse é o momento de eu dar um próximo passo, Muito bom. de eu aprender, de eu investir nisso. Então, eu vejo isso, sabe? Essa diferença. O que a gente precisa evitar como pessoas mesmo é chegar nesse momento, né? De ter que buscar o sustento numa forma mais desesperada, né? Então, por isso que o planejamento é importante, planejamento financeiro, planejamento de conhecimento, você está sempre buscando conhecimento, isso nunca vai te colocar numa situação dessa, né? Porque o conhecimento te liberta, né? O conhecimento te liberta, não te deixa preso, né? E não só o conhecimento técnico, né? Não. Mas sim o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Libertador, né? Se tem uma das coisas que eu colocaria do porquê estamos aqui também é por essa liberdade, sabe? Muito bom. Por essa liberdade. Porque um dia eu busquei isso e eu não sou total libertário, não é isso, né? Mas eu acho que a gente tem que ter os mínimos pontos da nossa vida, assim, com liberdade de escolha, né? Uma Muito coisa bom. que é divina, né? Deus nos deu a liberdade de escolha, temos que ter isso. E essa parte financeira deixa as pessoas muitas vezes presas justamente porque trocam esses valores, né? Que trocam objetivos, né? E se perde essa parada, né? Então, acho que porque estamos aqui também tem a ver com isso, né? De tentar deixar passar conhecimento de como as pessoas podem se libertar do dinheiro até mesmo, né? É verdade. Não ficar preso a ele, né? Que ele não seja a prioridade, Não né, seja gente? preso, exatamente. E eu acho que o empreendedorismo, para mim, é uma dos meios mais fáceis, não é fácil, eu entendo isso, mas é um dos principais meios para tu sair disso hoje. Na sociedade que a gente vive, o empreendedorismo é um dos principais meios para tu sair disso. Por isso que eu amo essa parte de ajudar, de fomentar o empreendedorismo por causa disso, né? As pessoas se libertam quando vão para isso, quando tem um sonho bem formatado, corre atrás porque se tem isso no teu coração, se tem isso na tua vida, né? Eu creio que Deus vai fazer com que as coisas venham convergir para que aquilo aconteça, sabe? Verdade, Vini. E entrando no que tu falou sobre o porquê, né? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Tem um livro do Simon Sinek que ele fala que é Comece pelo Porquê. E eu amei aquele livro. Eu recebi de presente de um grande amigo meu. Hoje é sócio em uma das empresas que eu tenho. E foi um presente que destravou muito na minha vida, porque dentro do meu contexto, muitas pessoas falavam sobre propósito, mas eu não entendia de uma forma clara. E quando a gente geralmente começa a fazer algo, a gente não começa
pelo porquê, a gente começa pelo como. Como é que eu vou fazer tal coisa? Tanto que um dos maiores resultados de busca do YouTube é o como. Olha Né? que legal. Um dos maiores resultados de busca do Google é como. Como fazer tal coisa. Quando a gente começa pelo porquê, começa tudo a fazer mais sentido. Então a gente vai do porquê, o que, como. Então, por que estamos aqui hoje? No meu ponto de vista, está alinhado com o meu propósito. Tá? É a minha percepção. A minha percepção o meu propósito é transformar a vida das pessoas através do conhecimento. E tem tudo a ver com isso. No que eu puder contribuir com as pessoas, esse podcast sem nome, essa nossa nova estrutura hoje, nosso projeto, nosso MVP, tem tudo a ver. E aí, quando a gente começa com o porquê, a gente já vai entender o quê. Por exemplo, hoje é um podcast, amanhã pode ser um blog, pode ser um Spotify, pode ser um podcast, outro podcast, pode ser outra coisa. E aí, quando a gente vai para o como, é o que a gente está fazendo, é a forma. Então, o que eu percebo hoje, a maioria das pessoas não está começando pelo porquê. Se ela começar pelo porquê, simplesmente obedecendo o Golden Cycle do Simon Sinek, até deixo aqui a sugestão, Simon Sinek, comece pelo porquê, o livro é baratíssimo, acho que é 30, 40 reais. E outro grande livro que travou assim na minha vida foi Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Livro sensacional, não consigo nem resumir ele em 2 frases. Tá na minha lista, hein? São 2 livros. O Comece pelo Porquê, digamos que tu não tem nenhuma identificação com nenhuma religião, tu esteja à parte de qualquer tipo de espiritualidade, tu queira simplesmente ter o conhecimento sobre o que é o teu propósito, e tu busca ali no Comece pelo Porquê, e digamos que tu tem uma vida com Cristo, então uma vida com propósito. Tem 2 opções hoje de poder buscar esse conhecimento sobre o porquê tu vai fazer tal coisa. E por que a tua vida vai ser direcionada e pautada por aquilo. Então, hoje, transformar a vida das pessoas, para mim, é meu grande propósito de vida. Percebo que o que eu tenho é o conhecimento de algumas experiências que eu já vivi. E aí entra algumas coisas que eu já fiz e outras coisas que eu quero fazer. E eu percebo que esse espaço vai ser fantástico para que a gente possa compartilhar com as pessoas, trazendo as nossas experiências, mas o que a gente vai viver também. Porque o nosso dia a dia, a partir de hoje, começa a ser influenciado pelo que a gente vai poder compartilhar. Show de bola, hein, Lucas? Cara, que pensamento que tu trouxe agora pra gente aqui. Cara, vida com propósito é o que a gente precisa buscar, né? É o que a gente precisa buscar. E se a gente descobre qual é o verdadeiro propósito, você consegue potencializar aquilo que tu tem, né? O que tu tá querendo fazer, potencializar os seus dons, né? Descobrir os seus dons, identidade, né? Que a gente discutiu no início também. Então, eu acho que é a base. Identifica, busca o teu sonho, busca o teu objetivo, né? E usa. E aí tu olha, quais são as ferramentas que eu tenho na mão? O que eu sei fazer? Quais são as batalhas, as guerras que eu enfrentei até agora? Quais são os problemas que eu passei até agora? Será que isso eu posso aproveitar para o meu próximo passo? Né? Será que as quebradeiras que eu tive, será que isso eu consigo tirar algo de aprendizado nisso? Será que eu aprendi algo nisso? Será que eu aprendi aprendi a fazer algo com isso, né? Aprendi a lidar com pessoas, aprendi a controlar, aprendi, sei lá, mexer no Excel. Né? Será que isso eu posso usar para o meu próximo passo? Todo mundo tem algo, tem como recomeçar, tem como montar planos em cima disso, né? Mas acho que isso é a base, né? Se tu entende o porquê, onde é que tu quer chegar, qual é o teu sonho, onde é que eu errei nos meus erros, nas minhas dificuldades, tu consegue traçar o como tu vai chegar lá, que é o segundo passo, né? Depois do porquê, tipo, como que eu vou, onde é que eu vou, como que eu vou fazer isso? Né? Exato. E um dos pontos que eu venho aprendendo hoje e que eu venho trabalhando, e eu percebo que a maioria das pessoas de sucesso, em termos de prosperidade financeira, fazem, é conectar com pessoas. Sabe? Esse é um grande desafio.
Porque quando tu é pequeno, que tu ouve da tua mãe, não fala com estranhos. E quando tu cresce, o que mais tu tem que fazer é falar com estranhos. Uhum. Tu precisa conversar com estranhos, tu precisa conhecer pessoas, senão é impossível fazer com que um negócio cresça. E eu percebo que a maioria das pessoas hoje tem a dificuldade que eu tinha, que é de me conectar com pessoas. Hoje a gente está aqui fazendo esse podcast e conversando porque a gente se conectou com pessoas. E o primeiro ponto é que eu pensava assim, vou fazer um negócio, vou fazer tal coisa, é como eu vou fazer. Hoje o que eu penso é quem? Quem vai me ajudar a fazer isso? É diferente, né? E muda tudo. E muda tudo, porque com quem eu vou fazer o podcast? Vini, Will. E o Will nos conectou, um amigo nosso. Uhum. Então, ele pensou quem? Depois a gente começou a pensar quem, mas aí por quê? Que nos conectou à ProHub, né? A ProHub, exatamente. É importante falar deles. Profissionalismo absurdo, né? E tu vê, foi uma ideia que nasceu de pessoas que se conectaram. Então, gerar um network, mas assim, não um network interesseiro, mas um network genuíno, assim, aquela coisa de olhar no olho, de querer estar com a pessoa, de entender a vida dela, de se conectar, é algo muito importante. Verdade. E uma coisa que a gente conversou tempos atrás, quando a gente, isso estava no nosso pensamento ainda, né, dinheiro existe. Dinheiro existe. Se tu quer criar uma ideia e essa ideia tem um propósito, dinheiro existe. Sempre tem um como, né? Sempre tem um como. O dinheiro existe. O que não existe são pessoas se apossando do que elas podem fazer e entregar. Não existem sonhos bem fundamentados, muitas vezes, né? Exato. Não existe um projeto bem traçado, não existe um projeto com pé e cabeça, né? Para você estar colocando aquilo na pauta. Né? Hoje eu trabalho muito com métodos ágeis. E eu percebo que dentro do Design Thinking, e aí se vocês puderem botar uma legenda aí, Design Thinking, tem o Double Diamond, que é descobrir, definir, desenvolver e entregar. A maioria das pessoas não, e aí eu me incluo nisso, até eu ter esse conhecimento, elas não percebem que há uma descoberta de um problema. Tu não pode criar uma solução se não tiver pessoas para consumir. Então, na descoberta do problema é que tu vai estruturar algo, né, para resolver esse desafio. E a maioria das pessoas estão focadas no que elas querem fazer para entregar para os outros e não nas dores dos outros. Então, quando tu descobre um problema efetivo, tu consegue definir esse problema, desenvolver a solução e entregar para o mercado. E falando em termos de agilidade, rodar mesmo o que... Podem colocar aqui Scrum também. Scrum, tá? Como é que é o ciclo, aquilo ali. Que é... Tu tem que ter um build, measure, learn. Que é construir, aprender e medir. Tem que ter esses 3 fatores, porque senão tu não consegue entender se o que tu tá propondo no mercado faz sentido. Mas o porquê a gente está aqui é justamente para poder mostrar que isso acontece, a maioria dos empreendedores, por necessidade, eles não resolvem uma dor. Eles criam um problema para eles mesmos. É verdade. Por quê? Porque daí, digamos que eu vou empreender na área de doces, tá? Teve um caso, assim, que eu atendi quando a gente estava dando consultorias gratuitas na pandemia. Uhum. Vários casos, né? Posso citar vários casos. Mas que a pessoa começou a fazer doces, tá? Só que ela sempre foi uma grande artesã. E o fato de ser um grande artesão não quer dizer que tu vai fazer doces ou que tu vai fazer artesanato para vender. E ela começou a construir esses doces e vender e tal. E a gente começou a entender, tá, mas isso faz parte do teu propósito? Será que faz parte do teu propósito? Ah, não sei, pois é. Talvez fosse algo imediatista para suprir uma necessidade. Ela precisava ganhar mais renda. Uhum. Ao invés da gente buscar soluções no que ela realmente era boa e tinha um propósito alinhado. E existem momentos que isso é necessário, né? Tem que pensar nisso. Mas eu acho que tem que sempre pensar nisso. Né? Sim. Sempre pensar nisso. Né? E quando você vai formatar o teu negócio, é um negócio mais com propósito. Né? Porque o teu propósito impacta as pessoas. É verdade. Por exemplo, se eu
hoje não tivesse o propósito de transformar a vida das pessoas através do conhecimento, que é o meu propósito, eu não estaria aqui. Perfeito. Eu Não estaria dando teu tempo para isso, né? Eu estaria trabalhando. Eu não estaria aqui. E eu percebo que o teu propósito também é esse. Então, quando a gente consegue convergir nisso, e aí estruturar o como entregar para as pessoas, mesmo que uma pessoa veja, se a gente transformar a vida de uma pessoa, cara, já valeu muito. Já valeu. Já valeu. Das 3 pessoas que estão nos assistindo. Lucas, cara, que aula, hein? Foi uma grande manhã. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por estar trazendo essa tua experiência toda aí pra mim, né? Tá me enriquecendo aqui. Pô, a gente tá trocando. Eu tô aprendendo contigo. É verdade. É o nosso MVP, né? A gente É tá verdade. testando aqui. Não, mas é muito bacana ouvir toda essa experiência que tu traz aí, cara. De todos esses desafios que tu enfrentou no passado. Tá vendo, né? De tudo aquilo que aconteceu lá, você tá extraindo esse suco, meu, eu aprendi isso. E a principal coisa agora é você compartilhar, né? Vamos jogar isso aqui e vamos ver a quem pode ajudar, né? Que transborde pra alguém, né? Verdade. Se não transbordar pra todo mundo, que transborde pra uma pessoa. Se uma pessoa for impactada, a gente já teve Estamos muito felizes com uma isso. grande vitória. Mas, só pra fechar. Então, em 2018, eu abro em Portugal, eu volto, tá? Uhum. E não aprendendo tudo que eu tinha que aprender, eu perco meu sócio. E tá tudo certo. Porque eu não tava lidando muito bem com pessoas. E há um evento na minha vida e eu sou transformado. Tá? Esse evento faz parte da minha conversão. Transformado. Quando eu sou transformado, eu começo a ter uma visão de Cristo sobre os acontecimentos e começo a viver em uma atmosfera que eu começo a discernir as situações de uma maneira diferente. E isso me leva à evolução de conectar com pessoas. Então, muitas vezes, tu entende quem tu é, mas tu não entende a tua identidade do que tu nasceu para ser. Porque tu pode ter uma identidade que é o que tu gostaria, mas tu tem uma identidade que é a identidade que tu foi criado para ser. Que é muito diferente. Eu era roqueiro, eu tinha cabelo comprido. Caramba, cara. Eu usava brinco. Então, e isso é estereótipo, não tem nada a ver, tá? Mas só tô dizendo Lógico. que foi uma transformação. Então, no momento em que eu tenho uma identidade, eu acho que aquela identidade é a minha identidade, eu quebro financeiramente, eu quebro emocionalmente, eu entendo, porque eu sou colocado no deserto. Eu entendo quem eu sou e o que efetivamente eu fui criado para fazer. É difícil entender quando tá passando por um momento desse, né? É Exato. Difícil entender por que é que eu tô passando por isso, né? Podia estar lá na minha banda de rock, lá cantava muito bem, me largaram aqui. Não, eu nunca cantei. Inclusive, eu sempre fui aqueles caras que levavam os fios pros meus amigos quando eu tinha 14 ou 15 anos, que eles chamam de hold. Pode ser? Alguma coisa assim. Não lembro. Mas eu levava os fios pros meus amigos, porque eu era muito ruim, mas eu queria estar no meio. Ajudava a banda lá. Eu era muito ruim. Que legal. Lucas, acho que foi um primeiro e valoroso momento de conversa aqui, e a gente espera que a gente possa ajudar outras e outras pessoas aí com esse nosso bate-papo aqui. Acho que nosso objetivo é trazer mais pessoas aqui, né, pra gente conversar, pra gente trocar ideia, mas sempre levando uma mensagem aí, né, de conhecimento e para que possa ajudar as outras pessoas. Certo? Então é isso. O que você acha? Valeu, audiência, valeu, Vini. Um grande momento, cara. Fiquei muito feliz, Obrigado. Fiquei muito tranquilo, apesar de ser nosso MVP, a gente brincou bastante aqui. Estamos tudo durão ainda aqui, mas vai embora. Depois vai, mas foi um prazer estar contigo. Da mesma forma. Muito aprendizado para pouco tempo. Bom, Lucas, então pra gente encerrar, cara, queria chamar aqui um cara que foi o precursor disso tudo, que foi o viabilizador dessa nossa conversa. Culpado, né? O culpado é dele. A culpa é de alguém. Chama Will. Entra aqui, Will. Chega aí, Will. Chega aí, meu velho. Entra aí, irmão. Olha aí, ó. Alô. Tá rapaz, chegando tu achou que ia culpado, escapar, né? né, meu? Meu, na próxima, ó, o terceiro mic, Alguém tem que Aí, ser galera, culpado, né? cara. Esse é o culpado dessa conexão toda. na próxima, o próximo mic é teu, cara. Não vai escapar, não. É verdade. Sim, Cara, pode deixar.
Obrigado por tudo aí, meu. Obrigado mesmo, cara. E nosso agradecimento especial para a Hub também, que é o investimento do Will. Eu sou muito grato por tudo que eles fizeram por nós, né? Por todo esse profissionalismo que a gente tá vivendo aqui, né, Vini? Exatamente, cara. Tô me sentindo aqui em Hollywood, velho. Nossa, então se alguém precisar também fazer um podcast, essa é uma indicação que a gente tem, ó. O ProHub manda muito. Muito, muito. A próxima é contigo, hein? Prazer. Valeu, galera. Agradeço aí a paciência de vocês, né, de estar nos ouvindo. E fica aí por favor, dá um like, compartilhe se vocês gostaram. Manda para um amigo lá que possa receber e ser ajudado aí com os nossos pequenos comentários aqui, humildes comentários. Humildes comentários. Se inscreve aí se puder também. Exatamente. O sininho. O sininho? O sininho, dá uma badalada aí. Falou, turma, obrigado. Valeu, irmão. Fique com Deus, até mais, até a próxima. Obrigado. Valeu, galera.